mais um episódio, O Despertar. Que alegria ter você aqui comigo nessa manhã, onde nós estaremos crescendo mais um momento. Isso reflete que você está aqui é porque você está em busca de conhecimento. E todo conhecimento, quando é adquirido e colocado em prática, gera o crescimento na sua vida em todas as áreas quando aplicáveis. Então eu tenho certeza que nesse momento nós vamos crescer. Nós vamos adquirir conhecimento para que nós possamos crescer intelectualmente, para que nós possamos expandir também em todas as áreas. E hoje nós vamos falar sobre um homem que fugiu do seu chamado, que fugiu da ordem, da palavra e da missão que Deus havia designado para eles. Sabe por quê? Talvez você pense que fugir do chamado é porque você não foi chamado. Só que eu quero te lembrar, fugir do chamado não é porque você não foi chamado, mas fugir dele é uma evidência de que você foi chamado. Deu para entender? Porque nós pensamos, se eu quero fugir, eu acho que Deus errou em me escolher. Eu acho que quando Deus escolheu a mim, quando Ele se referiu a essa palavra, eu acho que Ele houve um equívoco, Ele errou, alguma coisa, porque não é possível. Eu quero fugir do meu chamado, Ele me chamou. Mas é justamente essa, uma das evidências de quem tem ministério. É uma das evidências de quem foi escolhido. É uma das evidências de quem foi chamado. Então não fuja do seu propósito. Quanto mais você foge daquilo que Deus te chamou, mais você vai estar adiando a sua vida mesmo. Mais você vai estar atrapalhando a sua vida mesmo. Porque o que Deus te direcionou para hoje e você não faz no tempo, não é obediência. Porque obediência não é fazer somente o que Deus manda. Obediência é fazer o que Deus manda no tempo certo. Porque se você falar, se você obedecer o que Deus falou, depois já não é mais obediência, é desobediência. Então mais do que fazer, é fazer no tempo e no momento certo aquilo que Deus designou para que você fizesse e segundo a missão dele que ele já ordenou para você. Você tem um chamado? Você tem uma missão? Você tem um propósito? Com certeza. Então fique aqui comigo que eu quero direcionar a sua vida nessa manhã. E como base eu quero ler um livro, um capítulo do livro de Jonas, no capítulo 1 e do versículo também 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e desceu a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a passagem, e desceu para dentro dele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O interessante é que o livro de Jonas já começa dizendo assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas. Não foi Jonas que foi atrás da palavra, não é Jonas que foi atrás da missão, não é Jonas que foi buscar por aquilo, mas a palavra do Senhor veio. E é a mesma palavra que vem, é a mesma palavra que te direciona, é a mesma palavra que te instrui, é a mesma palavra que te corrige e é a mesma palavra também que vai te sustentar da onde ela disse para você. Observe que Deus não deixou nenhuma dúvida do que era para Jonas fazer. Veio sobre mim então a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Deus deu. O que você tem que fazer? Primeiro, se levantar. Para onde você tem que ir? Para Nínive. Fazer o quê? Clamar contra ela. Deus deu tudo que Jonas precisava, porque quando Deus vai entregar uma missão para você, quando a palavra de Deus vem sobre a sua vida, se tem algo que ela não deixa, é dúvida, é certeza. Só que nós procuramos dúvidas aonde não tem para ver se é de Deus ou não. Aí você começa, mas se fosse de Deus aconteceria isso. Observe, quando Deus dá uma palavra para alguém, ele fala o que tem que fazer, como tem que fazer, o que você vai fazer lá, qual a sua missão, para quem. Deus não deixa dúvida. Então, se você está com dúvida, eu quero te lembrar, quando Deus chega, Ele não deixa. Quando Deus vem e fala com alguém, Ele fala exatamente o que tem que fazer. Só que Jonas, observe que ele vai fazer a primeira instrução que Deus disse. Qual a primeira instrução de Deus? Jonas, levanta-te. E olha no versículo 3. Porém Jonas se levantou. Mas espera aí, ele fez o que Deus mandou, não foi? Levantar, ele levantou. Só que obedecer não é fazer pela metade. Obedecer é fazer o que Deus mandou 100% conforme a palavra dele foi designada. Isso é obediência. Obediência não é fazer pela metade. Obediência não é fazer meia
coisa que Deus falou para você fazer. Obediência não é fazer pela metade. Obediência é fazer 100%. Jonas se levantou, mas ele se levantou errado. Ele se levantou para o lado errado. Ele se levantou para fugir. Deus mandou ele levantar para ir. Ele se levantou para fugir. Consegue entender isso? A instrução de Deus não foi feita para ser obedecida pela metade, foi feita para ser executada por inteira. Você consegue compreender? Porque fazer o que Deus mandou pela metade não é obediência, é desobediência. Porque vai dar errado. Você tem que fazer tudo o que Deus mandou, até as vírgulas. Porque pode ter certeza que não vai dar certo, mas já deu certo quando você obedece. Jonas então se levantou para fugir da presença do Senhor. Para onde ele iria? Para Nínive. Para onde ele foi? Para Tarsis. Não troque o endereço. A pior coisa para um homem é estar no lugar onde a palavra de Deus não mandou ele estar. Em nenhum momento Deus falou para Jonas, pega um barco e vai para Tarsis. Em nenhum momento. Agora o que Jonas fez? Pegou, fugiu para longe da presença do Senhor. Só que aí, quando você desobedece, Deus manda algo para te lembrar do que é para você ter feito. E observe, antes de nós seguirmos com essa mensagem, que o versículo está escrito: e veio a palavra do Senhor e disse, levanta. Deus, quando chega, ele não pergunta se você pode. Deus, quando chega, ele não pergunta se você quer. Deus não pergunta se você está disponível. Deus não pergunta se você tem tempo. Deus não pergunta como estão as coisas. Quando Deus chega, a primeira coisa que ele dá é ordem: levanta e vai. Para de querer falar para Deus o que ele tem que fazer. Porque Deus, quando chega, ele não pergunta se você pode, ele manda. E obediência é com você. Vai obedecer ou não? A melhor coisa que você pode fazer é estar no centro da vontade de Deus. Aliás, é o lugar mais protegido da terra, mais seguro da terra, é no centro da vontade de Deus. Quando você não está no centro da vontade de Deus, você está fora da presença dele. E quando você está fora da presença dele, você mesmo se complica. Você mesmo atrasa a sua vida. Você mesmo acaba complicando a sua vida. Então não é mais fácil obedecer? É melhor obedecer do que sacrificar. E continua dizendo: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Só que o interessante é que antes dele ir para o navio, observe, ele pagou a passagem. Porque quando Deus manda algo, ele vai direcionar o que você tem que fazer. Porém, quando você decide fazer pela sua vontade, fugir da presença dele, você perde seu tempo, você perde dinheiro ainda. Por que Jonas comprou essa passagem? Deus mandou ele para lá. Quando você está fora da presença de Deus, você atrasa a sua vida, você perde o seu tempo, você vai para onde não deveria ir e mais do que isso, você perde dinheiro, você perde recurso. É o que aconteceu com Jonas. Jonas pagou a passagem sem necessariamente dele ter precisado pagar. Deus não mandou ele para Tarsis, Deus mandou ele para Nínive. E vai continuar dizendo que os marinheiros clamavam cada um ao seu Deus e lançaram no mar as cargas que estavam no navio para aliviarem o seu peso. Observe, quando você está fora da presença de Deus, até quem está ao seu redor é prejudicado. Ué, não é o que está escrito aqui? Que os marinheiros lançaram no mar as cargas. Cargas têm valores. Quando jogadas ao mar, perde seus valores. Ou seja, quando você está debaixo de desobediência, até quem está ao seu redor é prejudicado por você não estar debaixo de obediência. Você está disposto a atrasar a sua vida, a prejudicar outras pessoas simplesmente para não obedecer a palavra de Deus? Deus não vai deixar dúvida. Deus vai vir com a certeza do que tem que fazer. Agora, Ele não vai obrigar você a obedecer. Quem decide se vai obedecer ou não é você. E aí, vai obedecer ou não? É o que Jonas está nos mostrando. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um sono profundo. E olha o versículo 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama ao teu Deus. Talvez assim
esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Só que lá no versículo 8, você vai dizer, olha o que está escrito no versículo 8. Então lhe disseram, declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. De que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? E ele disse, pela primeira vez, Jonas lembrou sua identidade. Olha o que ele disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor. Ele lembrou a quem ele teme, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Ele estava dizendo, o Deus que manda essa tempestade é o meu Deus. Porque o meu Deus é o dono do mar. É o que Jonas está falando. Essa tempestade quem mandou foi Deus, porque ele é o dono do mar. Ele que fez o mar. E olha, está escrito no versículo 10 da parte C. Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque Jonas o tinha declarado. E eles perguntaram, por que fizeste isso conosco? Aí Jonas fala, levanta-me e lance-me no mar, e no mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Eu quero te lembrar, quando chega uma tempestade para você, você sabe o porquê chegou. Não venha se fazer de desentendido, eu não sei porque está acontecendo isso, eu não sei porque está acontecendo aquilo, é simplesmente porque Deus te chamou e você não foi. É simplesmente porque Deus mandou e você não obedeceu. E quando você não está debaixo da vontade de Deus, todas as coisas dão errado. Todas as coisas. Vem tempestade, vem mar, causa prejuízo nas outras pessoas que estão ao seu redor e você sabe o porquê. Jonas em nenhum momento se fez de vítima. Eu não sei porque veio essa tempestade. Eu não sei porque está acontecendo isso. Não, eu sei, então lança-me no mar. Eu errei. Não fuja de Deus, mas se fugiu, volte. Não fuja do propósito, mas se fugiu, volte ao propósito. Não fuja do seu chamado, mas se fugiu, volte para ele. Não fuja de Jesus. Se o abandonou, volte para os braços dele. Jonas sabia perfeitamente. Eu sei que é por minha causa. Ele mesmo disse. E o versículo 15 diz, levantaram a Jonas e o lançaram no mar. E cessou o mar da sua fúria. Porque quando você lembra para que foi chamado, se lança primeiro, o mar se cessa. A tempestade se acalma. Aí vai dizer, versículo 17, preparou, pois, o Senhor um grande peixe. Não veio à toa o peixe, não foi coincidência, não foi acaso. Surgiu o grande peixe. Porque o mar, o mais comum que tem é o quê? Ter peixe, não é? Mas Deus preparou um peixe. Para cada Jonas, Deus tem um peixe. Para cada desobediência, Deus tem um grande peixe. Para cada vez que você tenta fugir, Deus tem um grande peixe. Para cada vez que você tentou renunciar àquilo que Deus tem para a sua vida, Deus prepara um grande peixe. E aí, você prefere obedecer ou prefere que Deus prepare um grande peixe? É o que está dizendo. Para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E orou Jonas ao Senhor. Pela primeira vez, no livro de Jonas você vê ele orando. Pela primeira vez você vê no livro de Jonas. E Jonas orou. Porque a gente só ora quando piora as coisas. Para de orar somente quando as coisas pioram e faça de oração um estilo de vida. Faça da oração algo diário, não como obrigação, mas por prazer, porque nós precisamos. Oração é se relacionar com Jesus. Pela primeira vez você vê Jonas orando. Oração não é para fazer quando está dando tudo errado, mas oração é como um estilo de vida. Tá dando errado, eu vou orar. Tá dando certo, eu vou orar. Tô prosperando, eu vou orar. Tá dando tudo errado, eu vou orar. Eu tô bem de saúde, eu vou orar. Eu tô ficando mal de saúde, eu continuo orando, porque oração é um estilo de vida. Pela primeira vez Jonas orou. Observe, Jonas não orou para tomar decisão de ir para Tarsis, Jonas não orou para comprar passagem, Jonas não orou para entrar no barco, Jonas não orou e não pediu permissão para Deus para fugir do chamado, Jonas não orou. E tudo que você faz sem oração e sem a bênção de Deus dá errado. Porém, quando não... pensa o que eu vou falar. Porém, não deixe que as coisas piorem para você orar. Não deixe que tudo comece a dar errado para você orar. Não deixe, ore antes. Tenha relacionamento com Jesus. Pela primeira vez Jonas orou.
E pensa aí, fala a verdade. Olha o que está escrito, e continua dizendo no versículo 2. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Ah, Jesus não ficou de briga com Jonas, não? Ah, você não foi, não me obedeceu, também não vou te responder, você que se lasque. Não é assim que você fala? Que você pensa? Se acontecer algo com uma pessoa, ela que se vira, ela para lá e eu para cá. Jonas não. Jonas quando orou, Deus ouviu. Quando gritei, quando clamei, Deus ouviu a minha voz. Eu quero te lembrar, se você está no momento de obediência, ore. Se você já fugiu do seu chamado, ore agora, imediatamente, porque Deus está com os ouvidos abertos e atentos para ouvir a sua oração, mas não tome nenhuma decisão sem debaixo de oração e debaixo da palavra dele. E vai continuar dizendo o versículo 10 do capítulo 2. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. E veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas. Ó Jonas, ó, repetição de padrão. Vai ter que fazer tudo de novo. Não era melhor ter ido pela primeira vez quando Deus falou? Não era melhor ter feito na primeira vez? Não era melhor ter obedecido? Eu quero te lembrar, se Deus falou para você, obedeça. Mas se você já está debaixo de desobediência, saia e decida obedecer hoje. Eu não sei qual é o seu cenário. Talvez você está debaixo de obediência, mantenha, continue orando. Mas se você hoje está desobedecendo, ei, volte, obedeça. Porque não atrase a sua vida. Não atrase a sua vida. Para de atrasar você mesmo. Para de atrasar o plano de Deus. Para de atrasar para você crescer. Deus sabe o que Ele está fazendo para você. Aí vai dizer no versículo 3, levantou Jonas e foi a Nínive. E agora Jonas levantou pelo lado certo, né? Porque antes ele levantou para fugir da presença, agora ele levantou para ir para o propósito. Não adianta se levantar se for se levantar para o lado errado. Tem que se levantar para ir para o propósito. Tem que se levantar para onde Deus mandou você ir. Tem que se levantar para ir na direção certa. Tem que se levantar para ir para a missão certa. Tem que se levantar para cumprir o chamado. Se levante, mas se levante para a direção certa. E foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. E era uma cidade muito grande. E Jonas começou a entrar por ela. E um dia. E pregava dizendo, ainda 40 dias a Nínive será subvertida. Você vai ver a palavra que Deus falou para Jonas pregar. Mas eu quero te lembrar, quando Deus dá a ordem, Ele já falou o que você tem que fazer. Quando a palavra de Deus vem, Ele já fala o que você tem que fazer, como você tem que fazer, o que você tem que fazer, para onde você tem que ir e qual mensagem você tem que entregar. Deus falou tudo isso para Jonas. Deus não deixou nenhuma dúvida. A única coisa que Jonas fez, ou melhor, a única coisa que Jonas tinha que fazer era obedecer. E a única coisa que ele não fez, foi obedecer. Ele desobedeceu. Então esteja debaixo da palavra de Deus, porque pode ter certeza que Ele é fiel à sua palavra. E por Ele ser fiel à sua palavra, Ele é fiel a você. Não fuja do chamado, viva o propósito, porque pode ter certeza que Deus vai te abençoar de forma extraordinária e exponencial. Gente, esse é mais um episódio do O Despertar. Eu sou o Matheus Henrique, me siga lá no Instagram para você ficar por dentro de todo o conteúdo, é omateushenrique.ofc oficial, para você ficar por dentro de tudo que eu estou disponibilizando para vocês, para que a sua vida seja abençoada. Esse é o meu propósito. E como você pode me ajudar? Se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo, me seguindo no Instagram, deixando aqui nos comentários a frase que mais faz sentido e compartilhando com o máximo de pessoas que você puder, para que elas também tenham acesso a esse conteúdo. Esse foi mais um episódio do O Despertar e Deus te abençoe.